A lei do holocausto era interessante, foi o próprio Deus que acendeu o fogo lá no altar, foi o próprio Deus, saiu fogo de Deus e acendeu. Mas na lei do holocausto, tinha os sacerdotes, e os sacerdotes tinham que manter aceso aquele fogo o tempo todo. O altar não podia o fogo estar apagado. No altar o fogo tinha que estar sempre aceso. Quando via que o fogo estava ali, faltando combustível, ia lá e colocava a lenha ali, e o fogo tinha que continuar. O texto que nós lemos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Essa é na lei do holocausto. Com Jesus Cristo na graça, com Jesus Cristo é a lei agora, o fogo é do Espírito. O fogo de Jesus agora é o fogo espiritual. O fogo de Jesus agora é no altar nosso, é no nosso corpo, é no nosso templo aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. E agora o fogo tem que estar ardendo continuamente no altar, no fogo. Você tem que estar pegando fogo o dia todo, o tempo todo, continuamente. Mas é um fogo espiritual, não é um fogo que vai te consumir, não. É um fogo que vai fazer você feliz. É um fogo que vai te abençoar. É um fogo que vai fazer jovens trabalhar. É um fogo que vai fazer jovens felizes. E é por isso que nessa noite eu quero falar com você, cada um que aqui se encontra, que o fogo não pode apagar na sua vida. O fogo não pode apagar na sua vida. O fogo tem que estar aceso na tua vida o tempo todo. Não pode apagar. É interessante que o mesmo Tessalonicenses vai dizer assim: não apagueis o Espírito que é em vós. Não apagueis. Então tem uma forma de apagar o Espírito. E a Bíblia está dizendo aqui: não apagueis. Então existe uma forma de apagar ele aí. Que o Senhor fala: não apagueis o Espírito que está em vós. O Espírito tem que estar aceso o tempo todo. E eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Quais os motivos que apaga o fogo? Quais os motivos que apagam o fogo? O fogo natural está pegando aí numa mata, está pegando numa casa, em alguma coisa, chamam os bombeiros vão lá e fazem o quê? Eles começam a tirar o que é combustível, eles começam a tirar o que queima, afastando para ver se apaga o fogo, porque aquele fogo não pode continuar. Mas quais os motivos que apagam o fogo espiritual na sua vida? Quais os motivos que apagam o fogo espiritual na vida do jovem, na vida do adolescente? Quais os motivos que apagam o fogo espiritual? Querido, eu queria que você nessa noite começasse a pensar. O seu fogo está aceso, o seu altar está ardendo constantemente. Constantemente no seu altar espiritual dentro de você está pegando fogo. O fogo do Espírito. Você evangeliza, você ora, você fala com Deus. Qual é o motivo que apaga o fogo? O motivo que apaga o fogo é realmente a falta disso. O motivo que apaga o fogo espiritual realmente é a falta de oração. O motivo que apaga o fogo espiritual é a falta de jejum, é a falta de compromisso com Deus, é a falta de santidade, é a falta de estar indo à casa do Senhor, é a falta de evangelizar as pessoas aí na rua, é a falta de estar reunido com a mocidade, cantando louvores e planejando coisas. O que apaga o fogo na nossa vida, o fogo espiritual? É a falta do Espírito Santo estar queimando constantemente na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo que está em nós. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo isso. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. A Bíblia é o martelo que esmiuça a penha. Ele é o fogo, está lá em Jeremias. Ele diz para a gente que ele é o martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o fogo que realmente queima na nossa vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espada e ela corta juntas, medulas, almas, discernimento, é apta para discernir os pensamentos do coração. Então a palavra de Deus é fogo. E muitas vezes nós estamos tirando esse fogo da nossa vida porque nós não lemos a palavra de Deus. Apaga o fogo da nossa vida ou não apaga? Nós não oramos, apaga o fogo da nossa vida ou não apaga? Nós não nos preocupamos com o nosso amiguinho, com a nossa amiga, apaga o fogo ou não apaga? Nós não temos interesse de ir na igreja, nós só vamos quando é empurrado ou quando a mãe manda um pai. Apaga o fogo ou não apaga?
Se você não está com combustível dentro de você, você vai apagar o fogo. Você coloca a gasolina no carro, mas coloca pouquinho, vai viajar para onde? No meio da estrada você vai ficar porque acabou o combustível. Então Jesus não pode deixar esse combustível acabar na sua vida. Você tem que ter o desejo, você tem que ter o prazer, você tem que ter essa vontade desse combustível estar na sua vida o tempo todo, desse Espírito Santo estar na sua vida o tempo todo, não deixar esse fogo apagar na sua vida. Jovens, vocês estão aí animados? Quando for amanhã, o diabo já vai querer desanimar vocês. Vocês estão aí hoje planejando, quando for amanhã, o diabo já vai querer tirar da cabeça de vocês tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês, não deixe apagar. Comece a colocar o combustível espiritual na vida de vocês. Ontem o Yuri estava demorando a dormir. Não dormia. E eu falei para o Yuri, Yuri, você não está lendo a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Aí ele falou, eu estava aqui no celular lendo a Bíblia, pai, no Salmo 119. Já está terminando os últimos 76 versículos. São 176, estava terminando. Mas não estava com sono, mas ele estava se alimentando. Nós precisamos nos alimentar, colocar o combustível na nossa vida, para que o inimigo não venha e nos derrube, para que o inimigo não venha e coloque um laço na nossa vida, para que você não caia lá fora, para que você não seja motivo de escândalo, mas para que você se santifique, porque sem santificação você não vai ver o Senhor Jesus. Não tem jeito. Precisa de santificar. Primeira coisa, cuidado com o combustível. Não deixe faltar combustível na sua vida. A segunda coisa que faz o fogo apagar é a infidelidade espiritual. A infidelidade espiritual. Você se torna amigo do mundo. Você se torna amigo das coisas lá de fora. E se tornando amigo do mundo, amigo das coisas lá de fora, você se constitui inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E aí você, meu querido, começa a apagar o fogo na tua vida. Porque o mundo lá fora está prontinho, está te oferecendo tanta coisa boa, está te oferecendo coisas que para a tua carne agradam, te alegram, fazem você feliz. O mundo lá fora está oferecendo um monte de coisa, e aí acaba a gente se tornando infiel. Acaba as pessoas que não se alimentam, está com esse combustível espiritual na vida, começa a se tornar infiel no mundo lá fora. Começa a não ser fiel com o Senhor. Começa a não participar dos cultos. Começa a dar mau exemplo lá fora. Começa a constituir-se inimigo de Deus. Apaga o nosso fogo. Temos que tomar cuidado com isso. Porque o amigo do mundo mata, rouba, trai, adultera, vai para as festas, bebe, faz de tudo. Ontem logo de manhãzinha, nós estávamos lá se preparando para ir pintar lá a igreja. Chegou 3 jovens lá. Quem que cuida da igreja aqui? Eu falei, sou eu. Meu pai está passando mal. Meu pai não dorme, já tem 3 dias que não dorme. Está atormentado, está vendo o diabo em tudo quanto é coisa. Vai lá. Eu falei, já estou indo lá. O seu Justino estava chegando, peguei o seu Justino e nós fomos lá. Oramos com ele. Ele estava vendo o diabo na parede, estava vendo o diabo no fogo, estava vendo um monte de coisa. O mundo, as pessoas que agradam o mundo começam a ver o diabo. As pessoas que são infiéis com o Senhor Jesus começam a ver o diabo, começam a ser atormentados, começam a atormentar. 3 dias já que não comia, 3 dias que não bebia, nem água. Oramos com ele, acalmou, foi no hospital, tomou soro. Quando foi de tarde, voltou lá para a igreja de novo, atormentado. Estava vendo o diabo na igreja em todo lugar, nós oramos. Depois o pastor foi lá, orou também. Aí que ele foi acalmar. Meu querido, quem está lá no mundo é infiel com Deus, começa a acontecer um monte de coisa. Ele começa a matar, ele começa a roubar, ele começa a beber, ele começa a fazer um monte de coisa. Agora você é crente, você é jovem, você é adolescente, que foi criado numa palavra de Deus, que aprendeu, que se converteu. Não deixa o fogo apagar na tua vida, não. Coloca o combustível na tua vida. Não seja infiel, porque a infidelidade apaga o fogo espiritual na vida. Não seja infiel. Presta atenção, meu jovem. Presta atenção no que Deus está mandando trazer para você nessa noite na igreja. Para que
cada pessoa que está aqui nessa noite. Presta atenção, vocês estão com pensamento bom. Estudar todo sábado, na casa, na igreja. Isso é muito bom, vai fazer vocês crescerem espiritualmente, vai alimentar vocês. E aí vocês vão dar um pisão na cabeça do diabo e vai deixar ele para lá. Vai crucificar a carne e vai deixar o mundo para lá. E vai servir o Senhor Jesus com amor, com carinho, com dedicação. Com fidelidade espiritual, traga fogo. Mas existe também a iniquidade do falso profetismo. A iniquidade do falso profetismo também apaga o fogo. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, vai chegar e a gente vai dizer para ele: olha, Senhor Jesus, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos um monte de coisa. Ele vai olhar para eles e vai dizer assim: eu não conheço vocês, vocês não fazem parte do meu rebanho. O falso profetismo pode apagar o fogo espiritual da minha vida e da tua vida. Então, meu querido, toma cuidado, não se envolva com falso profetismo, não se envolva com coisas aonde as pessoas vão chegar e dizer para você: é Deus que está mandando falar para você. Primeiro, meu querido, fique firme na palavra do Senhor. Primeiro, meu querido, alimente-se, tenha um combustível na sua vida. Primeiro, meu querido, realmente viva, seja fiel na presença do Senhor. E aí, quando o falso vier sobre a tua vida, você vai conhecer o que é falso e você vai repreender e mandar embora em nome de Jesus. Você não vai aceitar o falso na sua vida. Profecias falsas levavam lá na lei, lá, profetas morreram, apedrejados, queimados. Quando o profeta levantava e não acontecia, ele tinha que morrer, porque ele profetizou uma coisa, disse que Deus falou e Deus não falou. E tem tantas profecias aí fora falsas, querendo levar vocês lá para fora, querendo levar vocês lá para o mundo, tirar vocês. Então não deixe apagar o fogo na vida de vocês, não, jovens, adolescentes. Preste atenção, não apagueis o Espírito, diz o apóstolo Paulo, através da palavra. Não apagueis. Não deixe morrer espiritualmente. Ficar frio espiritualmente é muito ruim. Ficar frio espiritualmente, você perde o crédito da Bíblia. Você não começa a acreditar na Bíblia. Ficar frio espiritualmente, você não começa a dar valor pelo seu pastor, por aquilo que ele está falando. Ficar frio espiritualmente, você não quer obedecer os líderes da igreja. Ficar frio espiritualmente, apaga o seu fogo. Toma cuidado. Toma cuidado com o falso profetismo. Nós devemos sempre ensinar a verdade. Nós devemos ter sempre a verdade na nossa vida. Eu vi hoje o R.R. Soares dizendo assim: o falso, o mentiroso é do diabo. Ele está falando lá, quem fala mentiras é do diabo. Então nós devemos sempre ter a verdade na nossa boca. E eu, olhando ele fala, falei: poxa, é justamente o que eu vou pregar na igreja. Nós temos que realmente não ter profecias falsas. Nós não devemos inventar. Nós devemos falar o que Deus está falando através da Bíblia. Nós devemos ser realmente fiéis ao Senhor. Está com o combustível cheio, o tanque cheio, bateria carregada, prontinho. E Deus vai estar nos abençoando a cada momento, a cada instante. Primeira coisa, meus jovens, que faz o fogo apagar, é o primeiro. Qual a primeira coisa? Falta de combustível. Segunda coisa, do lado de cá, faz o fogo apagar. Como se foi nada, já falou. Agora do lado de cá, segunda coisa. Infidelidade, irmãos. Infidelidade. E a terceira coisa aqui do lado de cá, acabei de falar. Falso profetismo. E quarta e última coisa que faz o fogo apagar. Sabe o que é? Pecado encoberto. Apaga o fogo espiritual na nossa vida. Provérbios 28:13 vai falar que a iniquidade apaga. O salmista Davi, no Salmo 32,
Ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu com os ossos dele? Envelheceram os ossos. E o mesmo salmista vai dizer no Salmo 51, versículo 11 e 12, ele vai dizer assim: restitui a alegria do meu coração, restitui, eu não posso ficar da forma que eu estou não, com o pecado da minha vida, com a iniquidade da minha vida, não, restitui, porque a falta, o pecado encobre e eu me torno triste. Pecado encoberto me deixa triste, pecado encoberto me deixa angustiado, pecado encoberto faz os meus ossos envelhecerem, vai me matando espiritualmente. Meu querido, não tem coisa para apagar o fogo do que pecado. Outro dia eu dizia para as pessoas, evangelizando, falando para eles: olha, meu querido, perseguição não faz você afastar da igreja. Problemas familiares não faz você afastar da igreja. Falta de dinheiro não faz você afastar da igreja. O que faz você afastar da igreja chama-se pecado. Porque o pecado é vergonha diante dos olhos de Deus. E o camarada que conhece o Senhor Jesus, quando ele peca, ele já se envergonha automaticamente. Pecado faz o fogo apagar na sua vida. Meu jovem, aí fora vai ter muitos deslizes para você. Aí fora no mundo, presta atenção no que eu estou falando, aí fora no mundo vai ter pecados para você cometer. Mas eu quero dizer para você: pecado vai fazer você apagar o fogo espiritual na tua vida. Quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Quem é nascido de Deus procura santificação. Quem é nascido de Deus apresenta o seu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Quem é nascido de Deus não se conforma com este mundo, não se conforma com as coisas erradas aí fora, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor dia e noite, se abastece constantemente com a palavra do Senhor, porque aí tudo vai bem na tua vida, tudo vai bem na tua casa, tudo vai bem na tua família, vai bem com o seu namorado, vai bem com a sua esposa, vai bem nos seus negócios, porque você está bem com Deus. Estando bem com Deus, o fogo não vai apagar na tua vida. Não vai apagar. Então eu quero dizer para você: não deixe o fogo apagar na tua vida, não. Jovenzinhas, jovenzinhos que estão precisam de tomar uma posição na vida. Precisam renovar a aliança com Deus. Precisam realmente renovar o seu voto com Deus. Pessoas que aqui já são convertidas, que precisam renovar com Deus. Pessoas que são convertidas e que precisam falar para Deus: Deus, eu preciso do fogo espiritual na minha vida, porque eu estou me sentindo gelado, eu estou me sentindo frio. A equipe de louvor tem que olhar para Deus e falar para Deus: eu preciso do teu fogo, Deus, porque eu tenho que contagiar o povo quando eu estiver cantando, porque o teu fogo tem que estar em mim, Deus. O pastor, ele tem que estar na chama. Quando ele fala para você, ele tem que estar na chama. Ele tem que estar com a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele tem que estar pagando preço, orando, porque ele vai dirigir uma igreja, cuidar de uma igreja. Ele não pode deixar o fogo apagar na vida dele. O fogo espiritual que Deus coloca no nosso coração, que Deus coloca na nossa vida. O que fazer para manter o fogo aceso? Fazer para manter o fogo aceso? O sacerdote, eu creio que ele sofreu muito, porque estava apagando, ele já tinha que correr, pegar a lenha e jogar lá o tempo todo. Ele não podia deixar apagar. Mas agora está fácil demais para você, porque você é um altar. O fogo é o Espírito. Então, a única coisa que você tem que fazer é alimentar da palavra. A única coisa que você tem que fazer é se alimentar com oração. A única coisa que você tem que fazer é se alimentar congregando, se fortalecendo. É realmente se alimentar. E aí o fogo não vai apagar na sua vida. O que fazer para o fogo não apagar? É ter desejo que esse fogo continue ardendo na sua vida. É quando você olha para alguém que está sofrendo e você tem desejo que aquela pessoa venha a falar de sofrer e servir do Senhor Jesus. É olhar para alguém que está lá na miséria, é um homossexual.
mas você olha para ele com o coração, você coloca o coração na miséria dele, porque você ama aquela vida e quer que aquela vida realmente se converta e saia daquele pecado. Eu nunca devo falar mal das pessoas, do pecador, mas eu devo sempre falar mal do pecado, porque o pecado mata, destrói. Então eu, igreja, você, igreja, não deixe o fogo apagar, não. Alimenta-se espiritualmente a cada instante. E Deus vai fazer você forte. Toma a vitamina de Deus. Deus ele tem vitaminas boas, todas as vitaminas para nós, na palavra dele. Alimente-se, não deixe o fogo apagar na sua vida. Não deixe o fogo apagar. Eu estava preparando, pensando na palavra que eu ia falar para a igreja. O que eu ia falar? E no meu coração batia assim. Quero ver esses jovens achando o fogo para Cristo. Não o fogo lá que vai durar eternamente lá com o diabo, não. Eu quero ver o fogo espiritual. Pulando igual pipoca na presença do Senhor. Está pulando igual pipoca, não precisa ficar pulando aqui não, mas é pulando por dentro. É pulando espiritualmente por dentro. É sabendo em quem eu tenho crido. É sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que tudo que eu imagino. Ele é Deus, é a única solução para o mundo, é a única solução para os jovens, é a única solução. É a única solução. Diante do mundo, eu consigo lá. A igreja tem que manter-se firme. Diante do mundo, onde tem um avião desaparecido aí com 239 pessoas, a igreja tem que se manter firme. Diante de um mundo onde o homem está casando com homem, a mulher casando com mulher, a igreja tem que se manter firme. Diante de um mundo onde a droga está matando, está destruindo, a igreja tem que se manter firme. Diante de um mundo onde as pessoas aí fora não obedecem, a igreja tem que se manter firme. E para se manter firme com esse povo, sozinho, você não consegue. Sozinho, os jovens não conseguem. Por esforço próprio, achando que você é o bambambam da vida, você não consegue. Eu consigo fazer, eu consigo, não consegue. Você precisa da presença do Espírito em você. Continuamente. Para o altar tinha que ser continuamente, o fogo arderá continuamente no altar. E na sua vida, o fogo tem que arder continuamente. Olha a palavra de Deus para você, jovem, que está chamando agora aqui os jovens aqui de célula jovem. Uma célula jovem. A menina falou aqui, uma célula jovem. Vamos chamar de célula jovem. Muito bem, é uma célula jovem. Então essa célula jovem tem que estar com o altar pegando fogo. Pegando fogo. Hoje nós estamos lá no futebol lá e vendo o pessoal jogar ali, eles ficam todos animados correndo atrás de uma bola, né? Batendo o pé ali, tem gente que chuta a bola e erra a bola, mas está lá. Estão correndo atrás disso aí. Estão lá, queimando no suor, o suor está derretendo, eles estão correndo atrás. O físico, para brincar, para divertir, isso é bom, gostoso. Mas eu quero ver vocês, essa célula jovem, correndo atrás de vidas que precisam do Senhor Jesus, correndo atrás de jovens que você conhece e que você sabe que ele está se envolvendo no mundo, aonde ele vai de mal a pior se ele continuar, e ele precisa de ajuda, e você, jovem, é responsável por isso. Então deixa o fogo arder constantemente na tua vida, e você vai ter essa autoridade de ajudar esses jovens, de ajudar seus amigos, de ajudar a igreja a evangelizar. Você, célula jovem, é uma célula jovem de uma célula mais velhinha, igual nós estamos aqui, mas estamos todos juntos nessa caminhada. Na minha célula aqui, os mais velhinhos vão pegar fogo também, junto com a sua pegando fogo. Nós vamos, em nome de Jesus, abençoar nobres. Nós vamos, em nome de Jesus, abençoar os nossos bairros.
Nós vamos, em nome de Jesus, abençoar a vida das pessoas aí que trabalham, a vida dos empresários. Nós vamos abençoar. Nós somos agentes abençoadores e para isso precisamos estar com esse fogo aceso na nossa vida a cada instante. Amém. Vocês jovens, eu falei orando, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. O apóstolo João, antes de morrer, escreve essas cartas. A carta de João, a epístola de João. Ele diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Deus sabe do que fala. A Bíblia está falando isso. Deus sabe do que fala. E eu quero dizer para você, jovem crente, jovem que serve o Senhor Jesus, jovem que adora o Senhor Jesus, o Senhor escolheu você porque você é forte. Então não fique aí fraquinho, não. Não fique aí à mercê do diabo, não. Não fique aí prostrado, não. Deixa o fogo acender no teu altar. E vai à luta. Jesus quer você lutando, batalhando por Ele. Você é um agente dele aqui na terra. Enquanto viver, assim como o apóstolo Paulo falou, completei a carreira, guardei a fé, desde já está reservada a coroa da vida para mim. Segue avante, segue firme, com esse fogo sempre aceso. Quando você chegar perto de alguém vai falar: o que você tem, gente? Olha quando você fala, eu sinto arrepio. O que você tem, Jorge? Quando você fala, eu sinto arrepio, presença de Deus na sua vida. Cara, me mostra isso. O que é isso? É o fogo que arde em mim, meu querido. É o fogo espiritual que está em mim, meu querido. Vem comigo e você vai receber também esse fogo. Vamos caminhar junto e você vai ter esse fogo na tua vida, na tua casa, na tua família. Tudo vai ser diferente para você. Presta atenção, porque essa palavra de Deus nessa noite para você. Quando a gente vem aqui pregar, querido, a gente não vem aqui simplesmente para pregar uma apresentação de um pastor, de um evangelista, de um missionário. Não. A gente vem aqui trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Uma palavra de Deus à tua vida. Eu espero que Deus quer falar no teu coração. E eu espero que Deus não deixe esse fogo apagar na sua vida. Porque você também não quer isso. Eu creio que você não quer isso. Quem quer que o fogo apague, diga amém. Ninguém quer, né? Ninguém quer falar amém. Quem quer que o fogo continue aceso, diga amém. Amém. Deixa eu ver. Quem quer que o fogo continue aceso, diga amém. 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 Todo mundo. Só o menininho que está dormindo, mas o fogo está pegando ali, porque está segurando no colo ali, o fogo dela está pegando também. Em nome de Jesus. Então todo mundo quer que o fogo continue aceso e vai continuar. Se você quer, Deus é fiel para te dar. Se você quer, Deus vai fazer isso na tua vida. E você vai ser feliz. E essa igreja vai ser feliz. E você vai crescer espiritualmente. E você vai contagiar as pessoas aí fora. Em nome de Jesus. Amém.